Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Suelen Ogando e este é o nosso programa Sala de Estar. É sempre um prazer imenso estarmos juntos. Hoje vamos falar sobre a nova Mulher Mais 40. Muito se ouve falar que a nova Mulher Mais 40 de hoje equivale à mulher de 20 anos do século passado. E a biomédica Marina Cerutti e a nutróloga Ellen Durães vão falar sobre essas e outras mudanças. O projeto Metamorfose Mulher traz um novo olhar para as transformações femininas. Este que é tema do livro Vivências que Transformam, organizado por Marlene Machado e Saio Castro. E ainda, como as mulheres mais 40 estão se reinventando, há muitas que se tornaram mães, mudam de carreira e por aí vai. Vamos ver vários relatos inspiradores. Tem muita coisa boa no programa de hoje. E claro que não poderia faltar o nosso momento de espiritualidade com o Padre Samuel Fidelis e o nosso Café com o Senhor com Grazi Zamboni. Então, já se ajeita aí no sofá, fica bem confortável para passar essa tarde com a gente. Você é o nosso convidado aqui na TV Horizonte. O Sala de Estar já começou. Você já ouviu falar que a nova Mulher Mais 40 de hoje equivale à mulher de 20 anos do século passado? Para falar sobre essas e outras mudanças, estamos com a médica nutróloga Ellen Durães e com a biomédica especialista em harmonização facial e rejuvenescimento, a Marina Cerutti. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Doutora Ellen, vamos começar com você. Fala pra gente um pouquinho sobre fazendo uma análise dessa mulher de antigamente e a mulher de hoje. O que ela tem de diferencial? Quais foram as transformações que se passaram nessas décadas ou até mesmo séculos, quem sabe? Então, o que a gente vê hoje, esse estudo é interessante, né, que ele compara de 40 com a de 20. E certamente está associado com mais recursos que a gente tem hoje. Hoje nós temos muito mais ferramentas estéticas de cuidados da saúde do que as mulheres tinham antigamente. Por outro lado, o que a gente precisa entender é que a mulher de hoje, nós somos mulheres que estamos no mercado de trabalho também. Então, além das tarefas que as mulheres de antes tinham, que são inerentes às funções da mulher mesmo, de cuidar de casa, de cuidar de filhos, hoje a gente está trabalhando também. Então, acaba que a nossa carga de estresse ela é maior. E nós sabemos como que o estresse crônico ele pode impactar a nossa saúde, aumentando o risco de doenças crônicas. Então, se por um lado temos acesso a mais recursos, por outro lado, temos mais chances de adoecimento e por isso importante, né, a importância de cuidar da nossa saúde para que possamos prevenir doenças e envelhecer bem. Muito bem. E Marina, a gente pode pensar também nessa evolução e transformações dentro do mundo da estética, né? Sim. Que principalmente essas questões de harmonização, cuidados com a pele, estão em evidência agora. É verdade. Então, na verdade, mudou bastante, né? A estética, quando a gente pensa lá atrás, o foco era muito cirurgia plástica. Então, não tinha tanto acesso a essa parte de estética, por exemplo, a harmonização facial surgiu tem pouco tempo, né? Então, quando a gente pensa antigamente mesmo, era realmente cirurgia plástica. Hoje em dia já é totalmente o contrário. As mulheres elas já não querem mais se submeter à cirurgia plástica e elas querem justamente os procedimentos minimamente invasivos ou não invasivos, né? E que melhoram a pele aí e evidenciam a beleza e melhoram a autoestima da mulher, tá? Então, eu acho que a principal mudança realmente é essa, saindo desse ponto da cirurgia plástica, que hoje as mulheres não querem tanto se submeter, e voltando para essa parte de harmonização facial. Muito bem. E, doutora Ellen, a gente pensa também muito na questão da menopausa, que é uma coisa que traz muitos desgostos e também prazeres para algumas mulheres, né? São vários desafios nessa época, né? Nessa sua fase da vida, né? Das mulheres mais 40. O que a senhora acha que pode ser aplicado para ter uma melhoria hormonal? Como é que funciona isso? Bem, o que é mais importante é a mulher reconhecer sinais desse período. Nós sabemos que no Brasil a média de menopausa está em torno de 51 anos. No entanto, existe a pré-menopausa, que é o climatério, que acontece de 5 a 10 anos antes da menopausa e que é um período muito crítico na vida da mulher. É um momento que a mulher costuma falar que ela não se reconhece mais, porque são tantas as alterações
estéticas no corpo, ela sente um impacto no corpo, acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Existem muitas mudanças metabólicas que aumentam o risco de doenças. Existem muitas alterações do humor. É um período em que a mulher passa por instabilidade de humor. É um período que ela fica com quadros de irritabilidade que ela não consegue compreender. Então, eu acho que o mais importante é a mulher saber desses sinais, porque ela vai conseguir identificar que é algo natural, que é algo que faz parte da fisiologia do processo de envelhecimento, mas que existem recursos para isso. Porque o que a gente costuma ver muitas vezes é que essa mulher não consegue entender que essas alterações estão associadas aos seus declínios hormonais e ela acaba muitas vezes parando no consultório de um psiquiatra, achando que está com quadro de ansiedade, com quadro de depressão, a insônia, né? A piora da qualidade do sono é um marco muito importante nesse declínio, nesse início do declínio hormonal. Então, a mulher, normalmente, ela vai buscar algum profissional que vai prescrever para ela algum medicamento para dormir. Ela começa a ganhar peso e ela vai muitas vezes para academia e ela não consegue uma perda de peso eficiente. Ela sente que algo está acontecendo de errado consigo, mas ela não consegue muitas vezes entender que está associado com o período de pré-menopausa. Já a menopausa já é uma coisa mais clássica, a mulher parou de menstruar, então ela consegue identificar melhor. Mas o que passa realmente despercebido é esse período que antecede. E por isso que é tão importante a gente falar de 40 anos, que normalmente é um marco. É por volta de 38, 39, 40, 42 anos que a mulher começa a perceber essas alterações. Então, identificar é fundamental para que ela possa buscar uma ajuda e para que ela possa conseguir passar por esse período com serenidade, mantendo a sua qualidade de vida e a sua vitalidade. Muito bem, está fazendo muito sentido, sabe, doutora, você está falando para mim? Para mim também. Olha, está fazendo muito sentido, já estou chegando na casa dos 40. É isso. E Marina, a pele também muda, não é? Muda bastante. Principalmente, né, por volta dos 40 anos, é onde a gente consegue perceber os principais sinais de envelhecimento. Na mulher, principalmente, a gente começa a perceber essa área dos olhos mais envelhecida, é o que mais evidencia essa parte do envelhecimento na mulher. Então, a principal queixa em consultório normalmente é essa, né? Principalmente pálpebra inferior, o paciente já chega com uma pele bem mais flácida, o craquelado, né, na maquiagem, então isso é o que a gente mais vê no consultório também. Bigode chinês também é um outro sinal de envelhecimento, mas não é só esses sinais do envelhecimento também que a gente percebe. A pele, ela muda por uma questão também hormonal, ela vai mudando e a gente percebe uma desidratação, né? Então, a pele, ela perde o seu viço. Então, esse talvez seja o principal sinal ali por volta dos 40 anos, porque a gente foca muito nessa parte da estética, né? Que é ruga, sulco, profundidades, mas tem essa outra parte também que identifica muito essa questão das vitaminas, dos nutrientes, e às vezes a gente não consegue casar os tratamentos, né? O paciente, ele busca muito tratamento na clínica de estética, mas às vezes ele não busca essa outra parte que é em relação aos hormônios, em relação às vitaminas, que é fundamental para a gente conseguir ter um resultado bacana, um resultado legal ali em consultório. Falou tanto de vitaminas, né? E quais são os suplementos, Ellen, que a gente pode pensar? Suplementos, que muitas pessoas têm interesse. Só fazendo um parêntese em relação à frase ao comentário da Marina, as mulheres nesse período, inclusive é uma das manifestações do climatério, elas chegam com a queixa assim, nossa, eu estou sentindo que eu estou derretendo, porque exatamente a queda dos níveis de estradiol é que faz com que haja essa perda desse brilho, desse glow na pele. O estradiol, quando ele começa a cair, ele leva a uma degradação muito importante do colágeno. Então, é por isso que esse tratamento casado, ele é ideal, né, para que a mulher tenha resultados mais satisfatórios. Mas bem, falando então aí dos suplementos, né? Existe então a questão hormonal e existe a suplementação de minerais, de vitaminas, de nutrientes em deficiência. O ideal é que toda mulher passe por uma avaliação, que sejam feitos exames laboratoriais para que a gente possa identificar quais são as deficiências que ela apresenta. E dessa forma a gente possa fazer uma prescrição que seja personalizada, porque cada uma de nós temos algumas necessidades. Existem mulheres que têm deficiência de vitamina B12, existem mulheres que têm deficiência de vitamina D e por aí vai. Então, por isso que essa avaliação individualizada ela é fundamental. Mas existem alguns suplementos que quase todas vão precisar após os 40 anos.
Existem alguns nutrientes que o nosso corpo produz e que a partir dos 40, assim como acontece um declínio hormonal, acontece também um declínio da produção de alguns nutrientes, como por exemplo a coenzima Q10. A coenzima Q10 é um antioxidante muito potente, é um suplemento muito importante para a produção de energia celular. E a gente sabe que uma das queixas das mulheres depois dos 40 é falta de energia, né? É falta de motivação, é desânimo. Então, a coenzima Q10, dentre outros, como ácido alfa-lipoico também, que é mais ou menos parecido, existe também uma diminuição da lendo produção. sobre isso esses dias. É super importante. Então, são suplementos que a maioria das mulheres vão se beneficiar. O magnésio também é um suplemento que a maioria das mulheres vão se beneficiar, porque ele entra, assim, mais de 300 reações químicas no nosso corpo. Ele é importante para tudo. E nós sabemos que a dieta ocidental, ela é uma dieta muito pobre em magnésio. Na verdade, os últimos trabalhos têm mostrado para a gente que nos últimos anos, nas últimas décadas, o teor de nutrientes dos alimentos ele diminuiu por causa dessa produção em grande escala. Então, mesmo mulheres que têm bons hábitos alimentares, podem ter deficiência de vitaminas e minerais. E nós sabemos que a maioria das mulheres não tem bons hábitos alimentares. Então, isso faz com que aumente ainda mais o risco dessa deficiência. A vitamina D, quase todos nós também somos deficientes, porque quase todos nós estamos trabalhando em ambientes fechados e pouco expostos à luz solar, que é a principal fonte de produção de vitamina D, né? As fontes alimentares de vitamina D são pobres. Você acha que, tipo, quem mora na praia, eles têm melhor? Com certeza, com certeza. Eu vejo no meu consultório, os pacientes que chegam com níveis de vitamina D bons são pacientes que moram no sítio, são pacientes que têm atividade exposta ao sol. Então, morar na praia certamente diminui o risco de deficiência de vitamina D. Interessante. O ômega 3 também é um suplemento que quase todas vão precisar, porque as fontes alimentares de ômega 3 são peixes. E nós sabemos que quase ninguém come peixe diariamente. E quando come, são peixes de criadouros, não são peixes de águas profundas e frias, que são os peixes ricos em ômega 3. Então, também entra como um suplemento importante. Ou seja, o ideal é individualizar, atendendo às necessidades de cada uma, mas levando em consideração que muitos vão ser importantes para a maioria. Sim, verdade. E Marina, a gente pode parar para pensar também com relação à harmonização facial, essa questão da busca desse rejuvenescimento, que hoje tem acesso a isso, né? Sim. Como que a mulher, ela pode, de repente, dar uns realces em beleza, ou até quando é exagerado demais? Inclusive, só um adendo, não que eu seja uma seguidora, mas eu vi esses dias a Graciane, eu acho que é ex-mulher do Belo, enfim, ela estava tirando alguns procedimentos exagerados na face. Como é que fica isso, esse equilíbrio? Bom, primeiro eu vou explicar o que seria a harmonização facial, porque muita gente tem dúvida, né? Inclusive, a gente vê em consultório também alguns pacientes que ligam perguntando qual é o preço da harmonização facial. Então, a harmonização facial, na verdade, ela não tem um preço fixo, né? Porque ela é uma análise da face do paciente e a gente identifica os pontos dentro daquela face que precisam ser melhorados para deixar aquele rosto mais harmônico e mais natural, realçando a beleza natural daquele paciente. Então, a harmonização facial bem feita é a harmonização facial que você faz uma análise daquele paciente e preenche os pontos ideais para aquele paciente. Então, também é um procedimento individualizado, né? Personalizado. Não serve para todo mundo, né? Mas teve uma mudança também dentro da harmonização facial. Quando surgiu o boom da harmonização facial, as pessoas elas queriam fazer igual para todo mundo. Então, por isso ficou todo mundo com aquela mesma cara. Todo mundo com a mesma cara. Exatamente. Por isso que hoje muitos pacientes eles estão procurando clínicas de estéticas para retirar esse procedimento, porque ficou exagerado, ficou demais, né? Então realçou pontos que não deveriam ser realçados, porque alguns profissionais, infelizmente, eles entenderam que pontos que deveriam ser realçados de beleza, que era considerado beleza para eles, deveriam ser realçados em todo mundo. E a harmonização facial, ela não é isso. É você identificar o que deve ser realçado para aquela pessoa, né? Para aquele paciente específico.
Então, isso que é legal da harmonização facial. E a gente consegue, sim, realçar pontos estratégicos, tá? Com pouco produto e deixar aquela pele mais jovem, voltando à vitalidade daquela pessoa, principalmente uma mulher de 40 anos, porque ela perde muitas coisas na face, né? Então, coxinhos de gordura, perde colágeno, né? Como a Ellen falou também, porque o colágeno, ele dá sustentação para essa face. E a gente precisa repor essa sustentação. Não é só estimulando a produção de colágeno que a gente não consegue devolver essa sustentação só com estímulo, tá? Então, a gente precisa associar algumas técnicas. Então, a harmonização facial, ela é justamente isso. Associação de técnicas, realçando pontos de beleza para aquela pessoa específica. Muito bem. E Ellen, quais sugestões, dicas você daria para o pessoal que está vendo agora, gente, né? Para as mulheres mais 40, 50, 60 e por aí vai, para ter uma saúde, né, bem mais equilibrada, ter essa busca de ter uma melhor qualidade de vida? Bem, eu acho que a primeira coisa é cada mulher se colocar como prioridade número 1 na sua vida. Maravilhosa. Né? Eu acho que isso é o importante. Eu sempre falo, eu gosto de estimular as pessoas no meu dia a dia através de redes sociais, falando de mim, do meu cuidado com a minha saúde. E eu sempre falo, eu sou a minha prioridade. E muita gente pode ver isso como atitude egoísta, mas não é. Na verdade, para que a gente possa cuidar melhor do outro, a gente precisa estar bem. Verdade. Eu sempre falo com minhas pacientes, é como a leoa. A leoa precisa estar bem para cuidar bem dos leõezinhos. Então, nós precisamos estar bem para que a gente possa cuidar melhor dos nossos filhos, para que a gente possa ter um relacionamento mais saudável com o marido, com o namorado, para que a gente possa ter mais harmonia no nosso trabalho. Então, nós precisamos ser a nossa prioridade. E o que é ser a nossa prioridade? É cuidar da gente em todos os sentidos. É no sentido orgânico, através da reposição do que está em deficiência, através da reposição hormonal para quem não tem a contraindicação. É cuidar da nossa saúde mental, através do manejo de estresse. Então, buscar técnicas de relaxamento, de meditação, de terapia. Então, manejar a saúde mental, ela é fundamental no mundo de hoje, que é um mundo em que as pessoas estão adoecidas. É buscar a espiritualidade que realmente nos eleva, né? Essa nossa conexão com Deus faz com que a gente se ame mais. Então, é esse cuidado realmente integral. É nos ver como muito especiais e levantar da cama todos os dias com o intuito, eu vou cuidar de mim, porque assim eu consigo cuidar melhor do outro. Então, essa que é a minha dica aí para todas as mulheres que estão buscando realmente saúde e vitalidade. Muito bem. E Marina, também ainda nesse contexto de cuidados, quais são os cuidados na pele que você iria dar, poderia dar uma sugestão, dicas? Sim. Então, falando dos cuidados, a gente tem que pensar o seguinte, a gente começa a perder colágeno, tudo preventivo é mais interessante, né? A gente começa a perder colágeno por volta dos 25 anos. Eu sei que o programa é mais 40. Não, mas é importante mas já, o preventivo, né? Ele é mais interessante. Então, por volta dos 30, já começam a apresentar pequenos sinais. Então, se a gente começa a cuidar de forma preventiva próximo dos 30 anos, é mais interessante porque a gente vai chegar nos 40 com uma pele muito mais jovem, né? E sem marcas do que se a gente não tivesse feito esse tratamento preventivo, tá? Então, falando de alguns tratamentos, a gente pode falar de bioestimulador de colágeno, que é bem interessante. Bioestimulador de colágeno a gente pode fazer aí em torno de 1 a 2 vezes por ano. Fios de PDO, que também são para estímulos de colágeno, né? É interessante também. O Botox, que ele é preventivo para linhas de expressões, né? Que a gente faz normalmente terço superior, mas ele tem outras atuações também, tá? Microagulhamento associado com ácido, que é um tratamento básico, mas ele dá um resultado bem legal aí para rejuvenescimento também, tá? E laser, né? Que também tá bem alta aí hoje. Sempre teve em alta, mas hoje voltou com tudo aí os lasers também. Muito bem. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Eu que agradeço. O livro Vivências que Transformam é uma coletiva escrita por 30 mulheres integrantes do projeto Metamorfose Mulher, com temas desde superação, empoderamento, até o autoconhecimento e amor próprio. E para falar sobre este projeto e o livro, estamos com as coautoras Marlene Machado e Sayo Castro. Olá, sejam bem-vindas. Tudo bem, gente? Olá. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Também estou emocionada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Marlene, vamos começar contigo. Fala pra gente a importância, né, de escrever um livro sobre os desafios dessa nova mulher, né? A mulher que passou por tantas transformações, né, no cotidiano. Na verdade, é um desafio. E quando eu recebi o convite, foi surpresa, emoções, porque
eu nunca imaginei em minha vida escrever algo, né, sobre a minha vida mesmo, né? Então, eu não pensei nos 40, não pensei nos 50, não pensei nos 60. Quando eu chego nos 70, encontro essa maravilhosa amiga aqui, que ela desperta mesmo emoções e motivação. E foi aí que eu comecei a produção do meu capítulo. Muito bem. E saiu, como que você observa essa diferença da mulher de antigamente para de hoje? O que que você acha que mudou? Quais foram as transformações? Eu vou já usar com a palavra metamorfose total. Legal. E sororidade. São palavras que eu levo para a minha vida, assim, e tento passar isso para todas as mulheres, né, que fazem parte da nossa rede, para as pessoas que nos acompanham aí, o meu trabalho, o trabalho da rede. E Marlene falando que me encontrou, essa maravilhosa com 70 anos, essa mulher é incrível. E todas as outras que fazem parte desse projeto do livro Vivências que Transformam. Eu vejo assim que hoje nós conseguimos entender o nosso poder. Quando a gente fala de empoderamento, a gente está conseguindo enxergar que o empoderamento não é querer ser melhor do que o outro, do que o homem, não. É a gente se encontrar e ver o poder que nós temos. Então, Vivências que Transformam, ele trouxe isso para que a gente possa mostrar para as outras mulheres, para as outras pessoas, que é possível a gente se empoderar, a gente se transformar, a gente fazer a metamorfose através do que nós temos das nossas histórias. Verdade, que lindo, parabéns, viu? E Marlene, como que você observa que a sua experiência, a sua vivência, ela realmente pode moldar a narrativa para você conseguir escrever a sua parte do seu livro, né? Imagina, eu fiquei então ali pensando, gente, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa, né, para esse livro? Será que eu vou conseguir motivar alguma mulher e tal? Mas de repente a Sayô, né, me ajudando também a raciocinar e tudo, ela falou assim, gente, você tem 3 profissões já na tua vida e você tem muito o que falar. Falei assim, é verdade, mas só num capítulo? Como que eu vou colocar minhas 3 profissões num capítulo, né? A primeira profissão foi como modista, mais de 20 anos. Legal. A segunda como professora, né, com ensino fundamental. E a última, que ainda estou exercendo, que é trabalhar com a tecnologia, né? Sou coordenadora do portal BH Eventos, já completando 18 anos. Muito bem, parabéns. Então, foi muita coisa para poder passar para essas mulheres, para incentivar. Sim. E saiu, como é que foi o processo de organização, né? Imagina, reunir todas essas mulheres maravilhosas, como é que foi esse processo? Para mim foi um processo mágico, é algo que eu já gosto de fazer. A rede ela foi fundada há 5 anos, mas eu já trabalho nesse meio do empreendedorismo, de relacionamento com pessoas já há quase 10 anos. E eu sempre apoio as mulheres, principalmente as profissionais da nossa rede, que a minha profissão é impulsionar, né, pessoas e negócios. E quando a Maísa Silva, que é a idealizadora do livro, ela é jornalista e ela faz parte da nossa rede, ela falou, Sayô, eu preciso de um apoio. Você vem comigo nessa jornada, nesse projeto? Eu falei, vou junto com você, porque ela falou assim, você tem os relacionamentos, as conexões e você vai saber construir junto comigo quem são essas mulheres que nesse projeto maravilhoso que está nascendo, né? Nasceu ano passado, a gente vem construindo e assim, foi um projeto maravilhoso e realmente, a Marlene está aqui de prova, não foi algo que eu coloquei nas redes sociais e falei, quem quer ser coautora? Não, cada uma foi escolhida mesmo pela sua vivência, pelas suas histórias e aí elas aceitaram esse desafio e eu falo que elas tiveram coragem de colocar ali um pouquinho da vivência dela, cada uma no seu capítulo. Muito bem. Marlene, o que você achou que foi mais desafiador para escrever? Olha, na verdade, você imagina o que será que o público, as mulheres, espera de você? Como que eu vou colocar para emocionar e tal? Então, isso daí já fica, né, numa interrogação na hora que você começa a escrever, né? Mas eu fiquei feliz com o resultado, porque no final a gente viu que, né, é importante passar para as outras mulheres que estão aí com dúvida
que profissão seguir e tal. E ali eu estou com 3 para elas escolherem. Será que eu vou escolher uma dessas profissões? É uma motivação, né? Sim, Então eu fiquei assim, bem emocionada e foi muito legal esse desafio. Muito bem. E saiu, como que a gente pode pensar que tem o projeto Metamorfose, não é isso? E o livro, como é que é? Explica isso melhor para a gente, Lisa. Eu falo assim, a rede ela nasce com o propósito de potencializar as mulheres, as profissionais. A gente sempre dá palco para as profissionais mulheres. Mas nós todas somos capacitadas para poder oferecer os nossos serviços para as pessoas. Então hoje a gente tem projetos aí voltados para as mulheres, para empresas, para os jovens, as pessoas da terceira idade. Então a gente consegue, com as nossas profissionais, oferecer esses serviços. E o livro ele nasce através de uma dessas profissionais, que é a Maísa. Então ela pediu esse apoio e a gente, eu e toda a rede ali, nós abraçamos essa ideia, porque a rede fez 5 anos, ela falou, vamos fazer o primeiro projeto solo meu e vamos fazer ele comemorando aí os 5 anos da rede. Eu falei, então, vamos lá. Então, link é que a rede Metamorfose, ela potencializa as profissionais. Muito bem. E para ter acesso ao livro, como é que a gente faz? Hoje vocês podem adquirir das coautoras, todas elas têm os seus exemplares, é só entrar em contato, ou diretamente da nossa rede do Metamorfose Mulher, comigo, que a gente vai direcionar e você vai adquirir esse livro maravilhoso. Muito bem. E Marlene, que dica que você dá para as pessoas, né, assim, que estão vendo a gente agora, tendo acesso a poder ter até o livro depois? Qual dica que você deixa para as pessoas? Então, eu imagino que as pessoas que estão em busca, né, de algo para construir, né, para desenvolver numa profissão e tal, que segure na mão de Deus e vai, porque realmente assim, Deus é um protetor, Ele que ajuda a realizar nossos sonhos. E, na verdade, não pode desistir, a pessoa tem que ir em busca mesmo do seu ideal. É simples, porque você trabalhando no que gosta e com amor, o resultado só tem que ser positivo. Então, é isso que eu considero e deixo para elas essa minha experiência. Muito bem. E Sayo, que conselho que você dá para as mulheres que têm medo de se expor? Eu falo muito assim que as pessoas, elas têm que acreditar primeiro nelas, enxergar a história delas, a vivência delas, os desafios que elas têm, que elas conseguem ali no dia a dia, com ações simples, elas conseguem enxergar que elas têm esse poder de transformar, de ajudar uma ao outro. E o livro ele traz muito sobre isso. As histórias dessas mulheres, dessas coautoras maravilhosas, cada uma com sua vivência, com várias diversidades ali nesse meio da escrita, elas conseguem transformar e ajudar outras pessoas, outras mulheres principalmente, a ver que é possível, com as nossas vivências, com a nossa história, fazer a diferença e fazer do mundo melhor. Muito bem, concordo. A gente fala tanto de sonoridade, né? Exato. Então é importante não ficar só de boca para fora, mas por dentro também, né? Vamos nos apoiar mais, mulheres, vamos nos ajudar, né? Deixa esse bobagem, esse negócio de ficar querendo competir, gente. Isso. Bobagem, vamos ajudar, porque o sucesso de um é o sucesso de todas nós, né? E eu falo muito que a rede, ela traz isso. Em novembro nós vamos ter aí Quinta Delas Metamorfose, que é uma parceria da rede com o Sebrae. Legal. E lá nesse evento a gente vai falar sobre o propósito maior, que é a sororidade. A gente vai dar palco não só para a nossa rede, para as nossas profissionais, mas para outros projetos que estarão lá. A gente não está aí para ser melhor do que o outro. Isso. A gente quer unir forças para fazer diferença. Muito bem. Eu vou com certeza, porque eu compactuo total dessas ideias. Eu acho muito legal. Gente, muito obrigada. Passou tão rápido. Foi muito bom ter vocês aqui, viu? Ai, que bom. Obrigada a você Obrigada pela oportunidade e convite.
O perfil da nova mulher mais 40 mudou muito, assim como as experiências e vivências, e cada vez mais mulheres têm buscado desengavetar sonhos e projetos e se reinventar, mostrando que a idade nunca foi obstáculo para conquistar os objetivos. Vamos ver agora várias histórias inspiradoras, como a Ivne Cora, que formou em Direito, mas se realizou na fotografia, e com a Lidiane Lobato, que é consultora de moda e tem ajudado muitas mulheres a se encontrar. Olá, meninas, sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Muito Obrigada bem. pelo convite. Eu que agradeço. Vamos começar com você, Ivne. Conta pra gente como que você se descobriu nessa transição de carreira, como é que foi esse processo? Então, Suelen, eu me formei em Direito em 2003, mas é porque eu sou de uma geração que a gente escolhia um curso para ter um emprego. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu cheguei até a fazer um teste vocacional e deu que eu tinha vocação para artes. E eu insisti no Direito, porque eu gostava muito de ler. E naquela época a gente não tinha muita internet, a gente não tinha as redes sociais como a gente tem hoje. E eu trabalhei por mais de 20 anos na minha profissão de Direito e nessa pré-pandemia eu vi uma oportunidade de migrar para fazer o que eu realmente gostava, que era trabalhar com fotografia. Durante o meu período trabalhando com o Direito, eu já fazia freelances de fotografia e com a pandemia eu encontrei o momento de reinventar e seguir aquilo que eu gosto. E hoje a gente tem essa facilidade pelas redes sociais, pela internet, que a gente encontra outros nichos. Então, assim, foi uma mudança brusca, brutal, mas que me faz muito feliz. Que legal, parabéns, viu? É preciso Obrigada. ter coragem, né? Foi muito coragem. Muito bem, parabéns. E Lidiane, como a gente pode pensar nessa questão dessa nova mulher mais 40? Como que é a questão dessa busca da autoimagem, estilo? Uma roupa pode mudar muita coisa, não é? É o que eu falo, hoje a internet, ela trouxe muita coisa pra gente, né? Nós mulheres, principalmente. Então, assim, a gente hoje não tem medo, né? De se mostrar mesmo, né? E a roupa, o que a gente falou, muda tudo, assim. Eu que trabalho o dia inteiro, né? A gente tem um polo de moda em Belo Horizonte, então, assim, a gente tem se reinventado com mulheres de vários lugares aqui do nosso Brasil. A gente atende clientes de vários lugares. Então, assim, a gente traz mulheres com vontade mesmo, sabe? De ser uma nova mulher. Então, assim, abrindo negócios. Beleza, Lidiane, obrigada. E como é que você acha que essa questão da sua fotografia, de trabalhar com fotografia, né? Tem o seu olhar de transformação e o seu olhar também como ver as transformações das pessoas como fotógrafa. Como você celebra essa diversidade? Então, Suelen, com 40 anos, na verdade eu estou com 47, eu aprendi a me olhar com um olhar mais afetuoso, sem tanta cobrança com o que eu vejo em mim. Coisas que talvez há 5 anos atrás eu ficaria assim, eu me cobraria, eu ficaria com vergonha de fotografar, hoje eu me mostro mais. E quando eu fotografo mulheres, e o meu público-alvo são mulheres de mais de 30 anos. Então, quando eu fotografo outras mulheres, eu tento ter esse olhar afetuoso. E eu percebo, assim, é engraçado você ter falado isso, porque eu percebo que mulheres mais velhas, elas tendem a ter uma maior aceitação da sua imagem do que mulheres mais novas. Principalmente as mais novinhas, de 20 anos, que eu fotografo, elas ficam preocupadas, como vão aparecer uma parte do corpo que elas não gostam tanto. E as mulheres mais velhas, elas já têm essa aceitação, elas já se acham mais bonitas. Insegurança todas nós temos, eu acho que é uma coisa que a gente vai levar até o fim da vida, porque a gente está vivo, então a gente quer sempre o melhor. Mas eu sinto que as mulheres mais velhas, elas têm uma maior aceitação e elas estão dispostas a se amar mais, a se compreender mais, e é isso que eu trago para minha fotografia. O amor que hoje eu tenho por mim, que é bem maior do que o amor que eu tinha pela Ivne de 20, 30 anos, é o amor que eu levo para as mulheres que eu fotografo. Muito legal, parabéns, viu? E pessoal, olha só, inclusive, nós temos mais uma história aqui inspiradora. A da Brenda, que foi mãe aos 40 anos, após 10 anos da sua última gestação. Vamos ver como é que ela se reinventou? Recomeçar a jornada na maternidade aos 40 foi extremamente desafiador. Eu tinha ali uma filha de 10 anos, saindo da infância já, e me vi com recém-nascido. Estava num momento da minha vida onde eu estava terminando uma faculdade, eu tinha estágio, tinha essa filha,
casa, uma rotina bem estruturada e tive que recomeçar. E com isso eu tive que me reinventar. O meu maternal aos 40 é extremamente diferente do que foi aos 30, porque eu tive que buscar uma rede de apoio paga. A neném foi para creche muito cedo, aos 5 meses. Eu ter um parceiro que dividiu comigo as tarefas quase que meio a meio foi fundamental para que eu conseguisse dar conta das coisas. Mas a maturidade de saber que eu não vou conseguir fazer tudo perfeito, que eu não vou conseguir fazer tudo da melhor forma do mundo, e sim dar o meu melhor nas coisas que eu faço, foi fundamental. Fundamental até para manter minha saúde mental mesmo. Porque aos 30 eu achava que eu tinha que dar conta de tudo de maneira perfeita. E aos 40 eu vejo que não. É uma maternidade talvez até mais leve, uma coisa mais suave. Que legal, gente. Muito bacana essa vivência, né? Essa experiência de ser mãe depois de tanto tempo. Mas parabéns, você reinventou muito bem. E Lidiane, você também foi mãe, né? Depois de 40 anos. Como é que é? Conta pra gente sua experiência. Fui mãe com 40 anos. Eu vi o vídeo da Brenda aí e realmente assim, ela levou bem leve aos 40 anos. Eu fiquei bem tensa aos 40 anos, mãe, assim. Eu acho que é pela cobrança que a gente tem, né, dessa correria do dia a dia. Mas a gente, no final, tudo dá certo. Mas foi bem assim, eu não fui tão leve quanto ela, e que ela falou que quando ela foi mais nova, foi mais leve para ela do que agora. Eu falo que o meu primeiro ano com a Olivia foi muito desafiador. Agora ela com 2 anos e meio que eu estou mais leve, conseguindo sair para trabalhar. Voltei a ser eu mesma, porque esses 2 anos eu vivi a vida dela, né? Agora que eu estou me reconectando de novo, me arrumando, saindo para trabalhar sem medo. Mas é um desafio. Eu falo que a mulher dos 40, né, é bem desafiador. Mas eu tô feliz. Mas você pensa ter outro? Não. nós já encerramos a fábrica, já. Eu achei muito desafiador, assim. Eu trabalho desde 14 anos nessa área mesmo de moda, né? Então, para mim, foi muito difícil, assim. Agora que eu realmente estou mais leve, estou levando a maternidade mais leve. Umas pessoas falam que o 40 é mais fácil. Para mim, eu achei, não sei se é por ser mais velha, a gente ter medo de tudo, né? A gente tem mais responsabilidade. Para mim, não foi tão leve assim o começo. Agora que eu estou levando mais leve. Não, mas vai ser tranquila. E agora com 2 anos, 3 anos já melhora. O meu tá com 4, vai fazer 5. Já tá, então tá agora já tá isso. Olivia. Agora eu tô mais ou menos igual a você, assim. Agora eu consigo já me vestir de novo, eu já emagreci dentro do processo. Eu acabei de fazer uma cirurgia. Olha, tem 2 semanas que eu fiz uma cirurgia, assim. Então eu tô reconectando comigo de novo, porque realmente a mulher moderna, né? Esse negócio de sair para trabalhar, cuidar de casa, cuidar, né, de criança é difícil, mas assim, nós mulheres modernas, assim, a gente está dando conta de tudo, graças a Deus, né? Bacana demais. No final, tudo dá certo. Isso mesmo. E, menina, sua perspectiva como fotógrafa, você fotógrafa também muita gestante também, Sim. né? Conta pra gente essa experiência. Olha, fotografar gestante é muito engraçado, porque assim, a mulher ela se cobra sobre o corpo o tempo todo. E é impressionante como na gestação, quando elas vão lá, se arrumam e se preparam para aquele momento, como elas amam estar gestantes, ser gestantes, né? Como elas, assim, aquele momento ali para elas, eu vejo até muitas críticas nessa nova onda das mulheres se fotografarem como gestante, de expor o corpo, de expor a barriga, mas eu acho que é um momento que a mulher, assim, ela se sente livre para mostrar quem ela é, para mostrar a barriga, querendo ou não, ela mostra uma parte do corpo que é tão cobrado e ela super feliz, ela orgulhosa, com brilho no olhar. Eu amo fotografar gestante, fotografo muitas. E é muito bonito, assim, é muito gostoso ver como elas estão amando aquele corpo, entre aspas, gordo. A gente tem pavor do corpo gordo. Isso está mudando, graças a Deus. Ótimo. Mas a mulher, ela gestante, é impressionante, é bonito de ver como ela ama aquele corpo, porque ela sabe que aquele corpo está produzindo outro ser, um ser muito amado. Então, é um momento, assim, é uma honra para mim fotografar a gestante, sabe? Vivenciar aquele momento, participar daquele momento, perceber a vulnerabilidade. Então, assim, é muito bonito.
Muito legal. Lidiane, como a gente pode pensar também nessa questão da moda? A roupa, ela pode ajudar muito. Eu acho que a roupa, gente, ela pode tanto te envelhecer, quanto também trazer essa coisa mais jovem. Jovem, né? sim. O que você acha? Na gravidez mesmo, eu via muita dificuldade em vestir, porque eu engordei 24 quilos na minha gravidez. Então, assim, eu comecei até a produzir roupa, né, vestido para grávida, assim. Que legal. Porque a gente vê essa necessidade também, sabe? De loja de grávida, aquela roupa muito quadrada, muito engessada. Uhum. E a mulher moderna não quer isso. É o que ela falou, ela quer mostrar a barriga, né? Então, assim, a roupa tá bem leve, assim, bem diferente. Então, a mulher moderna hoje é outra coisa. Muito bem. E, Ivne, que dica que você daria para essas mulheres hoje que estão querendo, de repente, se reinventar, mudar de carreira, por exemplo? Eu te falo o seguinte, se você quer mudar de carreira, eu acho que a hora é quando você quer. Então, as dicas que eu dou são dicas muito sérias, é o seguinte, ter muito claro o que você quer fazer, para você também não sair de um emprego estável e pular no nada. Saiba o que você queira fazer, saiba que qualquer trabalho é trabalho. Eu amo fotografar. Nos meus dias de hobby, de férias, o meu prazer é fotografar. Mas no meu dia a dia, como fotógrafa, a fotografia não é um lazer. Eu tenho que pensar na modelo, na locação, na logística, em prazos. Então, assim, saiba que você abandonar uma carreira por seguir algo que você gosta, saiba que esse algo que você gosta também vai trazer responsabilidades, vai trazer cobranças. Tem que saber isso para você não fantasiar eu não detesto meu emprego, vou fazer o que eu gosto, o que eu amo e vai ser super leve. Nunca trabalho é leve, tem responsabilidades, igual eu falei, você tem prazo. Pesquise na área que você está querendo entrar, qual que é seu público-alvo, qual que é seu mercado, se na sua cidade tem mercado para o que você quer. Então, assim, eu não estou desanimando ninguém, eu sou ferrenha para a pessoa mudar. Gente, eu fui do direito para fotografia. Sim, radical, né? Mas faça um estudo dessa nova área, para você ser feliz, para você não passar aperto e para você ir preparado. Então, minha dica principal vá com o coração aberto a desafios, a novas experiências e pesquise a área principalmente. Saiba em que campo você está adentrando. Então é isso, mulheres, mudem de profissão, façam o que vocês querem, porque assim, é muito mais gostoso e mais leve quando você faz o que você gosta. Muito Prazer, bem. Né? Verdade. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, viu? Eu muito agradeço. obrigada. Obrigada. Valeu, gente. E para falar sobre amadurecimento e fé, vamos conversar com o Padre Samuel Fidelis, o pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja bem-vindo, Padre Samuel. Obrigado, estamos aqui na nossa sala de estar para falar desse tema tão especial e tão atual. Muito bem. E a gente pode começar lembrando em Tito, que fala sobre a mulher mais madura, auxiliar, instruir as mais novas, né? Por aí? Isso hoje um pouco se perdeu e na perda disso perdemos muita coisa. Que é essa dimensão de como as mulheres, com o passar do tempo, vão amadurecendo a maneira do vinho, onde o transcurso do tempo não significa depreciação, mas agregação de valor. Isso é muito importante. Nós vemos como que muito do cuidado que uma mulher mais jovem tem, por exemplo, com seus filhos, ou a sua feminilidade, ou o seu equilíbrio num relacionamento está muito ligado à figura da mãe ou da avó. Por isso, dentro de uma casa, uma matriarca sábia, uma mulher que conseguiu viver bem as experiências da vida, é um modelo, assim, insubstituível para as gerações que vêm depois, sobretudo formando o comportamento, o temperamento das mulheres, que são suas filhas e netas. Muito bem. E, Padre Samuel, eu acho que é em Efésios mesmo, me corrija, por favor. Fala sobre a questão da maturidade em Cristo, amadurecimento em Cristo, né? A gente pode pensar isso de vários vieses, né? O que a senhora acha a respeito? Com certeza. Porque o encontro com o Cristo não nos permite passar ilesos.
Então, a fé também vai significando um amadurecimento, porque a fé nos ensina a viver. Então, as cartas do apóstolo Paulo, elas dão a conhecer que, naturalmente, com o passar do tempo, o nosso corpo vai diminuindo o vigor físico. Então, depois dos 25 anos, o colágeno nos abandona, seguido depois dos joelhos da coluna. A gente diz, vou no lugar, a coluna diz, hoje não. Porém não. Vai ficar em casa quietinho, né? E o apóstolo Paulo fala de um indivíduo interior que vai se renovando e se refazendo à medida do Cristo. Então, essa é a grande colheita que a idade vai nos trazendo. Não obstante, às vezes, com a limitação física, que é natural da nossa condição biológica, nós vamos também, espiritualmente falando, do ponto de vista da sabedoria, nos robustecendo. Inclusive, aprendendo a não gastar muita energia com coisa à toa. Justo, é muito bom mesmo. Hoje a gente tem que analisar. De fato, né? O que vale a pena, que guerras valem a pena de serem travadas. Verdade. E Padre Samuel, também na Bíblia diz muito sobre a mulher valorosa e faz até um paralelo com relação aos rubis. Por que disso? Então, porque na Bíblia a mulher tem um papel fundamental. Porque Deus se revela no útero das matriarcas e é precisamente a função da mãe a educação, do ponto de vista de que a educação no sentido bíblico é uma partilha da alma que a mulher faz com seus filhos. Por isso se fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Então, cabe ao feminino este cuidado da fé, essa tomada de consciência dos desafios próprios da vida, desta sabedoria, ou nós diríamos aqui, abrasileirando a perspectiva bíblica, dessa graxa na cintura que a gente tem que ter para não quebrar diante da vida. Sim. Então, esse é particularmente um lugar da mulher nas Sagradas Escrituras. Então, o valor da mulher é a mulher que sabe. Tanto que o livro dos Provérbios, por exemplo, que se fala da sabedoria, insiste muito, né, em como achar uma bela esposa. Bela não só do ponto de vista da beleza física, mas do ponto de vista da bondade e da verdade. E uma mulher sábia é como aquela que tece no tear. Essa ideia de alguém que é capaz de pegar e prestar atenção no detalhe, que não se perde nos fios. Dou aqui um exemplo muito concreto disso com uma cantora que gosto muito, que é a Marisa Monte, que ela canta belíssimamente bem, né? Uma voz angélica. E ela gosta de tricotar. É muito interessante, às vezes, no início, né, dos shows dela, ela está tricotando. E ela fala que ela aprendeu com uma mulher mais velha, quando ela estava aprendendo a tricotar, assim, nunca brigue com a linha. Olha, é isso que a Bíblia quer dizer. Então, uma mulher que sabe, ela aprende que ela não precisa ficar brigando com a linha. Se deu um nó, desfaz, porque não vai dar certo. Então, essa é a perspectiva bíblica, né? Profética e também poética. Verdade. E como a gente pode pensar também, tem tantas mulheres, né, valorosas na Bíblia, Noemi, Sara, Esther, enfim, por aí vai, né? São muitas mulheres valorosas. Como que a gente pode aprender com elas? Insisto sempre nisso. Falamos muito dos patriarcas, porque evidentemente a Bíblia, no seu limite de compreensão, foca mais na perspectiva dos homens, mas as mulheres são protagonistas das histórias bíblicas. Abraão era meio inseguro, meio tapado. Sara era uma mulher decidida e até com a coragem de rir diante daquilo que é um desconforto para Abraão e ele talvez não tenha coragem de dizer, né? Isaac era frouxo e aí vem Rebeca e é ela que inclusive gerencia a própria herança dos filhos. Ela gostava mais de Jacó e fala, segue essa direção aqui que é você que nasceu para brilhar. Ou pensemos em Raquel, o seu vigor, a sua docilidade, né? É a grande matriarca que é mãe do povo. Então toda a história bíblica só é o que é a partir das matriarcas. E há uma oração muito bela, né? que é feita no contexto judaico pelos méritos das matriarcas. Então, essas mulheres todas, Noemi, Esther, Ana, foram mulheres de flor e de aço. Então, a Bíblia é toda ela tecida com dramas, com histórias, com um vigor feminino. Isso é muito belo quando nós olhamos e prestamos atenção nos detalhes. E o grande paradigma é a Virgem Maria, que tem, sobretudo, uma lupa, um foco no Evangelho de Lucas, porque é uma mulher singular. Verdade. Na sua coragem, na sua determinação, na sua generosidade em servir a prima grávida, na sua capacidade de meditar e guardar no coração aquilo que ela não entende, na sua perseverança até a cruz, sendo solidária ao sofrimento do seu filho. Então, a Bíblia é
é feita de histórias de mulheres de flor e de aço. Isso, que nós possamos, né, inspirar nelas, que nós possamos realmente aprender muitas coisas com elas. Há muito que aprender, Sim. de fato. Exemplos antigos e tão novos. Verdade. E Padre Samuel, agora chegou aquele momento, o que é? Nós damos voz a vocês aí de casa também para esclarecer suas dúvidas e curiosidades. Agora é a hora do quadro Padre Nosso. E queremos contar com a sua participação também. Se você tiver alguma pergunta para o Padre Samuel, mande pelo WhatsApp 31 996 42 84 73, ok? Padre Samuel, agora vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Vamos ver qual que é. É a Thelma Santos. Padre Samuel, essa foi boa. Uma senhora foi na igreja de saia curta. É importante se vestir adequadamente, né? Essa foi boa. Certamente, né? Imagina, pode até ser o caso, tirar a atenção do padre, dependendo da cruzada de perna, né? Vai criar problemas. Ou o marido da outra, coitado. E tem esse problema também. Cada roupa pede o seu lugar. Não se trata de um moralismo de maneira nenhuma, não é? A gente, de fato, tem que entender que a roupa, ela não é capaz de esgotar a pessoa, mas a cada roupa pede o seu lugar, a sua etiqueta. Então, de fato, é possível ser bonita, bela, sensual, sem ser vulgar, porque a vulgaridade ela é uma ofensa. A beleza e a sensualidade, elas são dedicadas à eternidade, né? Ver uma mulher bonita, bem vestida, ainda que com uma dose de sensualidade, é uma das coisas mais belas que nós possamos ver, não é? Como dizia Oscar Niemeyer, né? A maravilha do mundo é a mulher. Oh, muito bem. Vamos para a nossa segunda pergunta agora, vamos ver. Joel Lima, minha tia está muito cansada e desanimada com a vida dela e ela tem 50 anos. Qual a palavra de ânimo que poderia ser dada a ela? Que a vida começa agora. De que nós geralmente tiramos os melhores vinhos e as melhores bebidas dos recipientes mais velhos. Então, de fato, é perceber que o envelhecimento traz consigo algo de muito positivo. A valoração, a quietude, a acomodação consigo mesmo, a aceitação, um pouco de diminuição com a pressa da vida, podendo ver e discernir aquilo que é mais urgente e aquilo que é mais importante. Então é perceber, de fato, que cada etapa da vida tem a sua beleza. É bonito ver uma jovem ainda descobrindo a vida, antes do casamento, sem entender que não era amor, era cilada. Então a juventude Já ela tem uma traz música, inclusive, sobre uma isso. dose de inocência, né? Quando a gente ainda não descobriu, quando a gente colocar dentro de casa, a gente vai ver que vem com defeito. Mas é também belo ver uma mulher mais velha que olha para trás, para a própria história e não se tornou amarga, não tem a impressão de que a vida lhe deve nada. Cumpriu sua função no ambiente de trabalho, ali mais intensamente, ou cuidando dos filhos, e agora se oportuniza aí para essa melhor idade, porque isso não é clichê. É porque, de fato, quando nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo a desfrutar melhor. Então, eu diria, fala para sua tia que a vida começa agora e o melhor momento é hoje. Muito bem. Agora, vamos para a nossa última pergunta? Laura Silva, como foi a evolução da mulher na Bíblia? Como as mulheres se apoiavam? Então, em primeiro, a própria Bíblia vai esclarecendo progressivamente a importância da mulher. E aí nós vamos percebendo figuras insígnes, como o caso de Ruth, que não era uma mulher do contexto judaico, mas acaba se tornando fundamental, ou o caso de Esther, a rainha, o caso da própria Judite, que é corajosa, desaguando na grande mulher da Bíblia, que é a Virgem Maria. Há pontos embaraçosos, complicados, como, por exemplo, a disputa de Sara com Agar, né? O mesmo marido, né? Coisa antiga esse negócio aí, né? Eu diria, olha, vale para a Bíblia aquele conselho de uma estadista, né, Madeleine Albright, que diz, olha, há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não se ajudam. Olha. Então, na Bíblia, nós vemos que as mulheres, quanto mais elas se ajudam e são próximas umas das outras, elas se encaminham para o céu. Então, eu diria que um grande paradigma de mulheres que colaboram entre si está ali na figura da Virgem Maria, com sua prima Santa Isabel. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, onde se diz que mulheres acompanhavam Jesus
e também nos Atos dos Apóstolos, né? Onde as mulheres, pensemos aqui em Lídia, Febe, Priscila, foram fundamentais para o início do cristianismo. Então, a tessitura feminina, a acolhida feminina, a coragem feminina é a base da fé cristã. Não podemos pensar o cristianismo sem Maria Madalena, a primeira a anunciar, sem Clotilde, que converte Clovis, sem Santa Helena, que coloca juízo na cabeça de Constantino, sem Santa Idelgarda, que revoluciona os monastérios. Então, o cristianismo é uma força feminina, sobretudo de mulheres. 40, 50 a mais. Isso mesmo. E as 40, 50 a mais e também todas, porque hoje a gente fala tanto de sonoridade feminina, claro, né? Então eu acho que fica legal mesmo pra gente parar pra refletir. Mulheres, vamos nos ajudar. Pra que ficar disputando uma com a outra, gente? Sororidade é muito importante, sobretudo no ambiente de trabalho. Isso. Porque volto à frase de Madeleine Albright. Na família, no trabalho, há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não se ajudam. Muito bem, gente. Bora lá, hein, com essa dica maravilhosa. Padre Samuel, muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E Grazi Zamboni já está aqui no nosso estúdio. Grazi, seja muito bem-vinda mais uma vez. Sueli. Obrigada. Grazi, o nosso tema de hoje é a nova mulher mais 40. Olha só, hein? Vou olhar no espelho, gente. É, maravilhosa. Eu já estou chegando lá, sabe? Já estou entrando no clima e aprendendo também. Porque muda-se muito o perfil, né, dessa mulher com mais 40. Por exemplo, em autoaceitação, um olhar diferenciado. O que você acha? Mudamos, né? Eu posso falar porque eu tenho mais 45. Então, eu vejo assim, passa por uma mudança física, psicológica, emocional, né? Eu gostei da minha primeira fase. Quando eu entrei nos 40, eu comecei em grande estilo. A gente foi fazer uma viagem para Buenos Aires, foi muito legal. E eu não vejo a idade com peso, mas eu sei que tem consequências, né? Como perda de libido, o climatério e tantas outras questões que vão somatizando em nós. Mas eu acho que a gente tem que estar aberta para tratar tudo isso, né? As reposições que são necessárias, acredito que hoje, né, você recebeu várias doutoras aqui, né? E aí, nisso você vai se mantendo melhor, né? Porque senão você entra pesado na fase doenta. Sim, verdade. E assim, igual hoje eu aprendi muito com o programa, com as doutoras, que é importante a gente tentar entender o que é o nosso corpo. Porque algumas variações, elas não necessariamente são variações, eu tô com problema psicológico, eu vou tratar no psiquiatra, na psicologia. É hormonal, é fisiológico, então é preciso a gente entender realmente esse nosso corpo, né? Os sinais que eles estão dando. E aí entra o autoconhecimento, né? De você ir se acompanhando, se avaliando, saber o que está passando. O autoexame, a frequência anual, né? De ir ao ginecologista para ver as suas taxas, para ver se realmente você está no climatério, né? Porque antes da menopausa ele vem, né? Verdade. Então, né, essa fase, né, da loba. Verdade. Ô Grazi, e nós já tivemos vários depoimentos hoje, né, no programa. E nós temos um aqui bem interessante também. Olha, gente, é um depoimento de uma mulher, a Michele. Ela também engravidou após os 40 anos, durante a pandemia, e enfrentou alguns desafios, precisando se reinventar. Vamos ver, Grazi, o que será que aconteceu? Vamos ver. Olá, meu nome é Michele, tenho 45 anos. Quando eu engravidei a primeira vez, eu tinha 39 anos, mas infelizmente a gravidez não foi para frente. E em plena pandemia, eu engravidei novamente no meu filho Ian. E foi uma alegria enorme, por mais que a gente estava vivendo, né, num momento muito difícil, um momento de pandemia, de medo, insegurança. Já era uma maternidade de 41 para 42 anos, então isso tudo traz muita novidade, um ritmo que a gente não consegue acompanhar, as noites de sono perdidas, que elas não voltam. Então, assim, mas tinha o Ian no colo, né? Então, assim, era uma alegria imensa. Em 2022, com o Ian ainda muito pequenininho, eu engravidei novamente, mas infelizmente também a gravidez não foi para frente. Então,
Uma sugestão que eu tenho para todo mundo é: fique mãe nova, porque você tem um pique totalmente diferente, é algo muito diferente para a vida, né? Para a criança, para nós mesmas, de acompanhar. Mas também não deixe de ser mãe por causa da idade, porque não tem nada mais gratificante e alegre na nossa vida do que estar com os nossos filhos no nosso braço. Então eu acho muito importante que a mulher realize seu sonho da maternidade. E hoje, com isso, eu precisei me reinventar. Já estava me reinventando por causa da pandemia, né? Eu trabalhava dando aula de informática antes da pandemia. E era de manhã, de tarde, à noite. E com a pandemia e o nascimento do Ian, eu tive que começar a dar aula online. E hoje, por escolha, eu passei a dar aulas de informática na parte da manhã e consertar computadores enquanto o Ian tá na escola. E eu cuido integralmente dele, tarde e noite, porque meu marido trabalha fora. Então, foi uma escolha nossa, uma escolha minha, né, de poder estar presente no crescimento dele, que é algo tão importante. Então, minha sugestão para todo mundo, realmente, se for possível, seja mãe mais nova. Mas se não, não deixa de acreditar que é possível, que você vai ser mãe, porque não tem nada melhor no mundo do que você ver o crescimento, acompanhar o desenvolvimento do seu filho, né? Então, assim, dá muita insegurança com a idade, com as coisas que vão acontecendo com a nossa própria saúde. Mas, nossa, é muito lindo ver uma criança crescer. Grazi, muito importante a gente pensar, né, nessa questão da mulher ser mãe mais velha. O que você acha? Aí vou me dar de exemplo, né? Por favor. Porque no ano passado fiquei grávida, estou no climatério, né? Então, assim, estou vivendo essas questões hormonais e foi um susto. Mas, pegando um gancho na fala dela, que ela né, enfatiza, sejam mães jovens, né? Eu também fui mãe jovem, com 24 anos eu já era mãe. E eu estava fazendo faculdade. Então, também é um período tumultuado. Eu acho que o jovem leva assim, com mais leveza a questão da maternidade. Pelo menos eu levei, né? Mas eu perdi muitas noites de sono, tinha que fazer TCC, né? E tudo mais. Leituras e mais leituras. Estágio. Então, somatiza, é difícil. Também, né? Mas o ano passado, na minha perda, foi muito difícil também. Porque, assim, o corpo daí muda, eu não voltei até hoje no que eu era. Então, assim, eu ainda lido com isso. Mexe com o seu psicológico, eu não esperava isso nessa fase da minha vida, entendeu? Sim. E aí eu tava achando que como eu brinco, que eu já era vovozinha só, né? E aí tava mamãezinha. Mas e é um processo, né? É um processo, mas não acho que é pesado para todo mundo. Acho que tem que entender que a maternidade, ela tem as suas doações, né? Que nós vamos sempre ter que estar disponível, né? Sim. E também é uma questão, assim, de ser pessoal. Sim, né? É uma questão pessoal. Por exemplo, tem mães que são mais velhas e dão super bem. Estão arrasando, não sente tanto peso. E já outras realmente. Então, assim, a gente para pensar que cada uma é de um jeito, vai e ter sempre a sua vai experiência. exigir, né? Os meus filhos são adultos e eu sempre estou preocupada com eles, né? Mesmo que eles não estejam o tempo todo perto de mim, né? Então, claro que eu acho que a condição física impede a gente de ter aquele gasto de energia e tudo mais. Mas nada que uma academia, né? Todo dia carregar o filho, hoje É verdade. não faz a gente ficar esperto. É, muito bom. E por falar também nessa questão de mudança, né? A gente falou aqui de mudança hormonal e tudo, a gente pode pensar também na transição de carreira, né? Como é que você acha que a gente pode pensar? A mulher, ela tem que ter coragem? É legal? Como é que a gente pode pensar? Gente, eu acho que eu sempre mudo. Transição a gente tem que estar aberto e saber assim. Lá atrás, eu acho que na minha geração, a gente trabalhava não porque a gente gostava, era com a oportunidade, estou falando de mim, tá? As oportunidades que eu tive e eu procurava me dedicar. Hoje eu posso trabalhar com o que eu gosto,
mas eu continuo tendo que me dedicar, né? Então, assim, eu resolvi fazer pós depois dos 40. Legal. Eu mudei de novo de profissão depois dos 40. E eu acho que a gente não está esquecida, a gente está se renovando, né? Então, assim, eu tenho que me colocar, me posicionar, não ficar com aquela questão, nossa, eu já tenho 40 anos ou mais, eu não sou capaz de estar no mercado, o mercado está cheio. Não, tem espaço para mim, tem para as novas também, né? Faz sentido. E igual eu tenho pensado muito, né? Porque eu estou pleiteando o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Aí eu falei, gente, mas estou começando com 40, 39 para 40, será que eu já estou velho ou não? Mas assim, eu acho que a gente tem que parar para pensar que as oportunidades acontecem, nós temos toda a nossa vivência, repertório individual de cada um. Sim. E por que não usar isso ao nosso favor? Suelen, nós nunca, eu acho, minha opinião, que nós nunca podemos parar de estudar. Eu nunca vou saber o suficiente. E isso seria vaidade. Sim. Então, assim, que bom que eu tenho que aprender algo, né? Que bom que eu posso ensinar algo também, né? Aí eu gosto muito de Clarice Lispector, né? Que ela vai dizer assim, depende de como você me vê, né? Então, assim, uma hora eu posso ser calmaria, outra eu posso ser tempestade. Eu acho que isso representa bem a mulher mais 40, sabe? Verdade. Uma hora a gente tá numa paz, outra hora não, tá? Coitado dos maridos. Eles têm que começar a entender que se deu mudança, gente, é hormônio, gente. É isso aí. Muito bem. E o que você acha, Grazi, com relação aos relacionamentos? A mulher após os 40, né? O relacionamento amoroso, porque tem muitas mulheres que separam também e conseguem até, né, ter novos relacionamentos, casam de novo. Sim. Essa família também que se muda um pouco o formato, né? Outro dia eu estava vendo um famoso que ele separou, casou, aí ele já tinha 2 filhos do outro relacionamento, com 2 filhos da mulher também, virou uma nova família, Vai um novo somando, formato, né? E como que você vê essa questão de amor, essa mulher nova, 40 relacionamentos? Eu sou a favor de relacionamento, gente, mas eu sempre falo, o relacionamento ele tem que ser bom, né? Você não pode estar num relacionamento por status, por conveniência, né? Eu só estou no meu relacionamento, que é um relacionamento duradouro, graças a Deus, mas porque existe uma conexão entre nós, é uma doação de ambos, né? Então eu vejo que as pessoas têm que se conectar com isso. Ontem eu mesmo escutava uma psicóloga falar que talvez a nossa geração suportou muitas coisas e hoje está já no primeiro impasse, está se acabando, né? Mas eu vejo assim que amem de verdade, né? Se permitam viver aquilo, sejam vocês num relacionamento, né? Nada que sufoca faz bem, né? É verdade. E também eu vejo muito com relação a essas questões de amizade, né? Que o marido fala, você vai sair com a sua amiga, né? Você já não é mais adolescente, se escuta um pouco disso, né? Mas, gente, é super importante. Tem até um estudo falando que depois de 7 anos, se você mantém aquela pessoa no seu convívio, é uma amizade duradoura e que está para a vida toda. Exatamente, é sobre isso, né? Então, eu acho que relacionamentos, né? Independente de serem longos ou de começarem, agora a gente tem também um caso que está acontecendo muito, mulheres mais velhas com homens mais jovens, né? Então, são novos formatos acontecendo, né? Sim. Que bom que as mulheres estão se conhecendo, estão se permitindo, entendem que a partir da menopausa não acabou, né? Que a gente continua viva, que tem que amar, que tem que viver, né? Que a vida continua, né? Muito bem. Ô, Grazi, e vamos dar continuidade, né, naquela nossa proposta de todo fim de quadro do Café com o Senhor, gente. A Grazi Zamboni, ela vai nos deixar uma mensagem. E, Grazi, o que você preparou para a gente hoje? Olha, a mensagem de hoje, eu gosto muito das cartas de Paulo, né, Sueli? Mas focando na Bíblia num todo, fala que a mulher mais velha, ela tem muito a ensinar. Mas ela também tem muito a aprender com os mais novos, né? Eu acho que essa troca, então se permitam, né, ser as anciãs que venham até nós com a sabedoria, a gente se abra, porque todo mundo, como eu comecei falando, tem algo a ensinar. Mas que a gente também peça ajuda àqueles que são mais jovens, que gerem um elo, que gerem essa afinidade, né, esse contato gostoso que existe das gerações, né, que a gente possa tratar as mais velhas. Eu, sempre que tenho oportunidade, penso que é uma vozinha, né, que é uma pessoa que viveu muito, que a beleza está no fundo dos olhos delas, né, na certeza de tantas situações vividas. E as jovens com tanta coisa para
aprender, então se permitam, né? Verdade. Acho que é essa a mensagem de hoje. Muito bem, Grazi, muito Obrigada, obrigada, Suelen. viu, mais uma vez. Vamos para o nosso próximo, depois lá no nosso próximo programa, vamos ver o que vem por aí, né? Com certeza. É isso aí, gente. Então, olha, a nossa mesa do café, né, tá tão linda aqui, porque vocês já sabem que essas delícias são lá do Convívio Emaús, que tudo é preparado artesanalmente, com muito amor e carinho, igual os produtos feitos em casa. Hoje nós vamos experimentar, gente, o brioche, que se você quiser encomendar essas e outras delícias, é só entrar em contato pelo telefone 31 33 75 22 33 ou pelo perfil @Sabores Emaús. E você também pode rever as entrevistas e matérias do Sala de Estar lá no canal da TV Horizonte no YouTube. E você sabia também que você pode assistir em tempo real nossa programação? Aproveite, siga as nossas redes sociais também. Lá você encontra os melhores conteúdos da nossa programação. E lembrando, para finalizar, né, Grazi? Olha, que nós estamos o quê? Em vários canais, então não tem desculpa para você nos assistir, tá, gente? É o 30.1 HDTV Digital, o 159 da VLNet, o 513 do Vivo TV. Então é isso, gente. Muito obrigada por você aí de casa. É sempre um prazer imenso estar com vocês. A gente sempre prepara esse programa com muito amor e carinho para vocês, tá bom? Bem, vocês já sabem, eu sou a Suelen Ogando e eu te vejo no nosso próximo programa. Até mais!